Ele comandou o Botafogo no primeiro título brasileiro sub-20 do clube. Junto com Micali, garantiu a primeira colocação para o Brasil no quadrangular de seleções no Chile. O técnico Eduardo Barroca é o convidado de hoje no blog de Fora da Área. Bom, Barroca, primeiramente queria te agradecer por estar recebendo a gente aqui na sua casa. É uma honra para a gente ter um técnico campeão vitorioso aqui com a gente, para trazer mais esse conteúdo para o blog. Primeiro, então, começar a falar sobre o título brasileiro, né? Tem sido a conquista mais expressiva que a base do Botafogo teve aí, talvez, se não na sua história, nos últimos tempos. Como foi para você levar o time durante a competição, a final? Não foi um bom resultado em casa, né? A gente teve que reverter fora. Como foi essa conquista? Bem, para mim foi um prazer muito grande, algo muito especial na minha vida profissional, porque qualquer coisa relacionada ao Botafogo tem sempre um peso diferente. As coisas no Botafogo têm sempre um sabor especial. Foi uma competição extremamente difícil, porque a competição ela foi dividida em várias fases e a gente passou por muitas dificuldades em cada uma das fases. E quando chegou na fase final, nas semifinais contra o Coritiba, foi muito complicado, muito difícil, jogos bastante equilibrados. E nos jogos finais contra o Corinthians também, no primeiro jogo, apesar de a gente ter jogado muito bem, a gente empatou de 1-1, que dava para o Corinthians a possibilidade de empatar de 0-0 o jogo da volta. Mas a gente soube ter um equilíbrio, fizemos um bom jogo fora de casa, conseguimos botar uma vantagem no primeiro tempo, ampliamos a vantagem no segundo tempo e foi muito legal ter conquistado esse título, foi muito importante para todo o nosso trabalho. A gente que já tinha sido campeão carioca anteriormente, então foi um prazer muito grande aí ter vivido essa experiência. Então, Mal, conta pra gente um pouquinho sobre como é a sensação de um técnico de base ver o seu jogador chegar ao profissional, né? Que nós vimos aí o Matheus Fernandes, já treinou de profissionais, a gente estava conversando aqui antes sobre o Marcinho. Qual é a sensação para um técnico que teve grande importância de formador na carreira desse jogador, ver ele chegar no profissional com sucesso? O nosso maior título é ver o jogador brilhar e ter sua chance, sedimentar no futebol profissional, né? O título na base ele é importante porque faz com que o jogador vivencie jogos importantes, vivencie decisões, e isso também faz parte da sua formação, né? Eles vão encontrar isso no futebol profissional. Mas o nosso maior título, na verdade, é quando a gente vê um jogador que passou pelas nossas mãos, que trabalhou junto com a gente, ter o seu espaço no profissional, e que quando ele se consolida é sempre gratificante para a gente que trabalha nesse processo final de formação com os jogadores. Entendi. Hoje o elenco do Botafogo profissional é composto por muitos jogadores que passaram pela base, né? Temos aí o Diego na lateral direita, que está fazendo ali a sombra do Alemão, como exemplo disso. O Sassá no ataque, tendo muito sucesso. E tem a possibilidade do Botafogo estar disputando a Libertadores em 2017, está em quinto lugar, a 3 pontos do sexto. Você acha que a base é a solução para um sucesso nessa Libertadores? Tem muitos atletas que jogaram com você que podem chegar lá e podem ser titulares. Como é que você vê essa composição do elenco profissional com base para 2017? Não, primeiro falar que eu acho que o Botafogo está fazendo um trabalho muito coerente no aproveitamento dos jogadores da base e coerente na performance que esses jogadores estão tendo no time de cima. Hoje o clube vive um momento muito especial, há uma comunicação bastante interessante, base profissional, há um aproveitamento, uma coerência em todo esse processo que às vezes pode parecer simples, mas que é complexo. Sobre o aproveitamento dos jogadores, é difícil você falar, isso vai depender muito do momento, da situação que o clube vai estar vivendo. O principal já está acontecendo, que é eles estarem vivenciando o futebol profissional, estarem treinando lá, eles vão estar brigando pelo espaço deles. Hoje o Botafogo tem um técnico no time profissional que viveu a base, que conhece o clube, que foi auxiliar técnico do profissional, era o profissional que recebia os jogadores da base quando era auxiliar, é um cara bem próximo do nosso trabalho.
Então, acho que ninguém é melhor do que o Jair para saber o momento certo de aproveitar os meninos e dar o time certo aí para que o clube, não só o Botafogo, você me perguntou sobre o aproveitamento do jogador da base, o clube faz um investimento nas categorias de base e de todos os investimentos, o melhor custo-benefício é você formar o seu jogador dentro de casa, com a sua filosofia, você pegar um jogador ainda muito jovem, às vezes até criança, e formar ele dentro do seu clube para ele virar seu jogador profissional. O jogador naturalmente cria uma identidade, ele dá um algo a mais, ele vive. Por exemplo, o Gorni entrou no Botafogo com 11 anos de idade, hoje está tendo a oportunidade com 20 de estar jogando no profissional. São 9 anos de experiência jogando com a camisa do Botafogo, então acho que isso tem um peso muito considerável e como o clube faz um investimento na base, com certeza espera um retorno e que os jogadores jovens que o clube consiga formar, que eles consigam sedimentar e serem aproveitados no time de cima. Você comentou agora sobre o Jair Ventura, né, que chegou depois de se auxiliar, depois sair e voltar para o Botafogo, treinador das divisões de base também, como você é hoje. Ele é um espelho para os treinadores de base, assim como o Zé Ricardo no Flamengo também, para chegar lá em cima? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, se você espera chegar onde ele está hoje, se sonha um dia treinar o profissional do Botafogo? Eu acho que o futebol brasileiro está sendo bem claro que está mudando um pouco a escolha dos seus treinadores, tanto no perfil como na forma de escolher. E acho que o Jair se enquadra nisso. É um profissional que tem formação, que trabalhou na base, que foi auxiliar de treinadores, que foi auxiliar do clube. E a gente pode pegar outros exemplos de treinadores com esse perfil hoje que figuram dirigindo grandes equipes. Sobre a tua segunda pergunta, eu acho que isso tem que ser um processo natural. É evidente que com o tempo, com a experiência, com as oportunidades, eu acredito que isso vai acontecer, mas eu tenho uma preocupação muito grande de não atropelar as coisas. Acho que ainda tenho algumas coisas a fazer no lugar onde eu estou bastante satisfeito trabalhando no Sub-20 do Botafogo. Acho que consigo ainda contribuir bastante no desenvolvimento de bastante jogadores e naturalmente isso possa vir a acontecer no futuro. Entendi. E não é só para o jogador que a seleção brasileira é um sonho, né? O treinador também, você chegou até lá no quadrangular, no torneio no Chile. Como foi essa experiência de estar junto com a seleção? Uma experiência muito boa, trabalhar ao lado do Rogério Micali, que acabou de ser campeão olímpico. Me surpreendi muito positivamente com o que encontrei lá. Encontrei as pessoas na CBF tentando fazer as coisas certas para o futebol e fiquei muito satisfeito com essa oportunidade que eu tive. Vale ressaltar que a gente que é profissional do futebol só tem essa oportunidade porque o clube oportuniza a gente o espaço e espero num futuro próximo aí voltar a ter outras oportunidades na seleção, porque com certeza agrega um valor muito grande para a minha carreira e que eu consiga transmitir isso para os companheiros de trabalho do clube, para os atletas e para todo mundo que trabalha no dia a dia.